Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui. Só que eu preciso, gente, de um retorno. Como é que faz, meu Deus? Mi, você tá aí? Você tá me ouvindo, Mi? Que eu não tô conseguindo. Ai, que bom. Eu não tô conseguindo. Eu pus aqui para ter um retorno, mas eu não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui, né? Ah, agora sim. Agora sim. Agora tô tendo retorno aqui. Primeira vez que a gente está aqui, né, juntos. E não tem um marcador ali, gente, porque no Facebook, né, vai passando o tempo. Ali só está escrito ao vivo, mas não tem o tempo que tá sendo marcado, né? Mas agora eu tenho retorno aqui. Vamos lá, né? Vamos. Deixa eu sair das outras coisas que estão abertas aqui para a gente poder fazer tudo direitinho, né? Tá tudo certo aqui. Isso aí, vamos começar, né? Acho que até o pessoal se acostumar, aí muda um pouco o esquema, né? Agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em torno do teu Evangelho, no estudo de O Livro dos Espíritos, compreendendo ou em busca de compreensão dos propósitos de Deus, nosso Pai, para a nossa vida. Obrigada, Mestre, pela oportunidade de estar aqui, agradecendo e rogando o amparo pelas reflexões que possam atender às nossas necessidades. Agradecendo pelos amigos espirituais que zelam por nós, reconhecendo o valor da prece, o valor da vida e da presença de Deus, nosso Pai, beneficiando-nos com o seu amor. Que possamos ter uma reunião tranquila, de reflexões profundas, necessárias a cada um. Obrigada mais uma vez e que assim seja. Vamos lá, né, gente? Eu aqui aprendendo, né? Nunca é tarde. Então, estamos aqui no estudo de O Livro dos Espíritos, o capítulo 11, que é da última lei, né, que estudaremos aqui, que é estudada no Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, amor e caridade, que engloba, né, que abrange todas as outras leis. Nós estamos no item 3 desse capítulo 11,
que se chama Caridade e Amor ao Próximo. E eu dividi em duas partes, né? Apesar de serem poucas perguntas, eu acho que, como é um assunto profundo, e como falar de amor, no nosso caso, para espíritos pouco evoluídos, é, é, é mais complexo, porque o nosso amor ainda é condicional, limitado, né? Então, eu achei por bem dividir em duas partes, porque aí eu trago o suporte, né? Consigo trazer o suporte, né, hoje à noite, do querido Leon Denis e do querido Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, e aqui o Leon Denis no Depois da Morte, que vai clareando, vai ampliando o estímulo intelectual para que a gente, em refletindo, amplie dentro de nós, pouco a pouco, o estímulo moral, né? E aí, Kardec começa com a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta, se olharmos assim apenas do ponto de vista intelectual da letra, é muito simples, né? Então a resposta é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Aí você fala assim, nossa, coisa simples, né? Mas a prática disso aqui não é simples. É algo que exige uma evolução moral e espiritual que ainda não temos. Espíritos vinculados a um planeta de expiação e provas como o nosso não são, com raríssimas exceções, que são espíritos missionários, a grande maioria não é de espíritos evoluídos. Nós não somos espíritos evoluídos. E quando eu falo isso, não estou aqui divulgando ou estimulando que a gente permaneça onde está, de jeito nenhum. Quando eu falo que a gente não é evoluído, é só no reconhecimento da nossa falibilidade, das nossas dificuldades. E a gente, em reconhecendo, é a única forma da gente olhar adiante para onde a gente quer chegar, para a gente sair dessa condição, né? Porque se a gente acha que a gente já consegue fazer isso aqui tudo, é como se a gente fosse autossuficiente e já fosse tão evoluído que já tivesse aprendido a amar em plenitude, sendo absolutamente benevolente para com todos, sendo indulgentes para com as imperfeições alheias, e nós não somos, e perdoando tudo, absolutamente tudo. E a gente não perdoa, né? Ainda, mas a gente está nessa construção. O próprio reconhecimento de que não cumprimos com isso aqui tudo já nos faz querer mudar. Eu acredito, né? Pelo menos para mim, sou assim. E aí Kardec faz um comentário muito, muito completo a respeito dessa resposta do Espírito da Verdade. Então, ele diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Isso aqui dá um estudo, né? Porque alguém pode falar assim, como que Deus ama se ele permite? Isso aí é a pergunta que a gente mais ouve. Como que Deus ama se ele permite que aconteça tantas coisas ruins? E aí a gente precisa ver isso aqui, ó. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. O amor de Deus não se mede com o mesmo metro que o nosso. O amor de Deus é sempre a oportunidade bendita de nos realinharmos, nos reconectarmos com as leis divinas. E às vezes isso se faz na restrição, isso se faz na permissão para que aconteçam determinadas coisas que mostrem para o espírito que aquele caminho não é o melhor de se percorrer. Que mostre para o espírito que, em a consciência dele doendo, ele terá a oportunidade de refazer-se diante de situações nefastas, às vezes. O que não quer dizer que alguém reencarne para fazer o outro passar pelo sofrimento. Esses dias eu gosto muito de ver cartas consoladoras, né? Ouvir e ver no YouTube, e tem alguns médiuns que têm aí realizado algumas psicografias que são bastante fidedignas,
como é que eu avalio isso, né? Porque o médium traz naquela psicografia detalhes que só a família sabia, só o desencarnado sabia, né? Ninguém tinha comentado, não estava nas redes sociais, né? A família não comentou, eram situações, ocorrências, nomes de bisavós, tatravós, que são trazidos, né? Que o médium não sabe. E eu estava olhando algumas, estava vendo, eu gosto de ver, são muito, ensinam bastante, né? Para todos nós. E eu esqueci o que eu ia falar. Comecei a tossir, começou a arranhar a minha garganta. Ah, da justiça divina. E aí, um rapaz, ou é uma moça, não lembro, porque eu assisto várias, ele disse para a mãe dele, fala, para de achar que fulano é o responsável. Aconteceria de qualquer forma. Eu tinha esse compromisso com esse tipo de desencarne, né? E era uma pessoa muito boa, então os pais estavam muito abalados, a família toda muito abalada, e fica mesmo, né? Paremos de fingir, pelo amor de Deus, que por ser espírita a gente não sente as coisas, para a gente saber que a vida continua, que a gente não sofre, pelo amor de Deus, não façamos isso, nem com a gente, muito menos com o próximo, né? A gente sofre sim, a gente sente saudade. Porque e ele sente, a saudade dói dos dois lados, como dizia o querido Chico, e mesmo que a gente, né, manifeste esse sofrimento, isso só vai causar algum pesar, alguma dificuldade para o espírito desencarnado, se estiver causando dificuldade para nós do ponto de vista moral. Então, se é um pensamento como esse dessa mãe, que ela chorava revoltada em relação a outro jovem que tinha desencarnado no acidente porque ele estava no volante. Então, isso faz mal, essa lágrima faz mal. Agora, lágrima de saudade, nossa, gente, pelo amor de Deus, isso aí é uma lembrança afetiva, né? Não vai fazer mal para o espírito, pode confiar que não vai. Agora, por exemplo, tinha um outro caso da mãe que ficava pensando como tinha sido o acidente, né? Como o filho tinha se sentido, o que ele sentiu no momento do desencarne, e aí ela chorava, e isso faz mal, né? Aqui para citar dois exemplos, né? Mas a lágrima, que é fruto do pesar pela ausência física, isso não faz mal nenhum, de jeito nenhum. É um reconhecimento de que existia e existe um afeto e a gente sente falta da pessoa, né? Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Não, desculpe, não terminei de ler, né? O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. E aqui vem uma recomendação muito interessante para a gente entender, começar a entender cada vez mais o que é a caridade em plenitude. Então, ele diz assim: não se restringe à esmola, diz Kardec, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Olha isso. Então, é a caridade, é a compreensão nos relacionamentos, naquilo com que nos relacionamos. E aqui, logo mais à frente, vai ficar para a semana que vem, ele fala de todas as condições, né? Então, não são só os outros espíritos com os quais nos relacionamos, mas todos os reinos que nos servem, como nos relacionamos com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal, como que a gente se relaciona, né?
com as criações divinas. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. E aí vem uma frase que eu grifei também, que eu acho importantíssima. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Isso é caridade. Isso é caridade. Então, todas as vezes que a gente faz o movimento de dar algo a alguém, porque a gente considera que aquele alguém está abaixo de nós, a gente ainda está ali, ó, aprendendo as letrinhas do que é caridade, né? O som que tem, né? A gente ainda não entendeu o que é a caridade. E a pergunta 887. Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, diz Kardec, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Inteligentíssimo, né? Como sempre, Kardec. E aí o Espírito da Verdade responde: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles, né? Então, não é, ai, nossa, eu não senti nada, não é, ai, puxa vida, a pessoa fez aquilo lá e tá tudo bem, porque eu sou um espírito muito evoluído, eu sou espírita. Não é assim, né? Não são as palavras que definem o que vão dentro, é o que vai dentro, né? Que às vezes definem as palavras, né? E aí o Leon Denis, aqui no Depois da Morte, comentando o amor, e ele tem um capítulo só para isso, ele amplia o conceito de amor, né? Para nós. Eu gosto muito porque o Leon Denis ele fala de coisas muito complexas de forma muito poética. E ele diz assim: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. Tem, na semana que vem a gente vai ver, quando fala da esmola, que são as duas próximas perguntas do Livro dos Espíritos, quando ele fala aquela frase que eu uso muito diariamente, uso muito nas palestras que eu faço, né? Da lei de atração, que o amor é a atração, né? E aqui o Leon Denis está falando da mesma forma. Não ornamentem com tal nome a ardente paixão que os desejos carnais atiçam. Esta não é senão uma sombra, um grosseiro plágio do amor. Então, esse afeto carnal que a gente tem é um ensaiozinhozinho ínfimo do que é o amor, né? Por quê? Porque o amor abrange toda a humanidade, o amor mesmo, pleno, profundo, completo, né? Cheio, né? O nosso é vazinho ainda. Não, o amor é o sentimento superior no qual se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. Todas. A gente não tem todas, né, ainda. É o coroamento das virtudes humanas, doçura, caridade, bondade. Então, se a gente sabe que caridade a gente ainda está aprendendo, né, o que é, a gente ainda não tem em plenitude, a gente ainda não ama em plenitude. Mas aquele amor que você é capaz de dar é que vai te levar à plenitude. Agora, se você já é capaz de dar o amor e esconde e contém e mantém só para você, aí é um problemaço para você. Porque a gente também vai entender
com a mensagem aqui do Pensamento e Vida, o quanto é importante a gente lançar mão das possibilidades que a gente já possui. Algumas a gente não tem, mas se a gente não lançar mão das que a gente tem, não chegaremos naquelas que a gente não tem, né? Deixa eu arrumar aqui meu tênis que saiu do meu pé. Eu fui ajeitar, acabei tirando. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Aí, ajeitei. Então, é o coroamento das virtudes humanas, doçura, caridade, bondade. É a eclosão na alma de uma força que nos arrasta acima da matéria para as alturas divinas. Une-nos a todos os seres e desperta em nós felicidades íntimas que deixam bem distantes todas as volúpias terrestres. O Cristo, quando ele fala aqui, né? Do amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos perseguem, que Jesus disse. Ele diz assim, o Cristo não exigia de nossa parte um afeto que não pode estar no nosso coração, mas sim a ausência de qualquer ódio, de qualquer espírito de vingança, uma disposição sincera de ajudar no momento preciso àqueles que nos afligem. Então, há um reconhecimento de Jesus, há um reconhecimento do Evangelho das dores que a gente sente. Eu acho isso aqui de profundo respeito, de validação daquilo que a gente sente, né? Que às vezes, no afã da gente educar o outro ou doutrinar o outro, a gente acha, não, mas você não pode sentir isso. Não, isso aí é coisa de gente que não entendeu o evangelho, não é... Nossa, isso é tão chato, gente. Isso é tão ruim, não faça isso com os outros, não. E aí, eu não vou ler tudo, obviamente, mas tem um trecho aqui, para a gente já ir para o Pensamento e Vida, que o Leon Denis diz assim, como o sol se levanta indiferentemente sobre todas as coisas e aquece a natureza inteira, o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com luzes trêmulas o fundo de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar. Maravilhoso. Aí eu lembro, né, daquela lição que tem no Pai Nosso, da Meimei, que eu acho lindíssima, eu já usei numa palestra, aí uma vez eu voltei à casa espírita, na qual eu usei, né? E tinha um rapaz, ele falou assim, ô Sônia, eu queria falar com você. Lembra uma vez que você veio aqui que você falou do livro Pai Nosso, da Meimei, que toda a natureza servia, cada um encontrava a sua forma de servir, a grama serve, o passarinho serve, a árvore serve, a água serve, tudo serve, a terra serve, né? Aí ele falou assim, eu guardei isso para mim. E aí eu fico pensando em como eu posso servir dentro da minha pequenez. Eu falei, gente, pronto, né? É isso, é exatamente isso, né? E é o que fica claro aqui. Emmanuel é mais rebuscado nesse livro aqui, né? No Pensamento e Vida. Então, eu acho que eu não vou alcançar profundidade, né? Mas vai ficar um pouco mais com a gente essa questão do amor. Olha a beleza disso. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Chama-se Amor, a lição. É a última, acho que é a última lição do livro Pensamento e Vida. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Lei com L maiúsculo, lei divina, né? Não é lei dos homens, que é falha, né? Que está submetida aí às iniquidades humanas, né? Surge sublime no equilíbrio dos mundos. Então, o equilíbrio dos mundos é demonstração de amor divino. Erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Ali também está o amor de Deus, né? Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Se você tem um impulso de solidariedade, ali está a sua oportunidade de amar, né? Ali está o amor divino também. Né? Ali está você se alinhando com o amor divino. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo,
penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Olha essa frase. Então a gente vê o amor como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios, ou seja, dos princípios que surgem nos reinos da natureza, e respeitando a decisão de todas as consciências, de todos os espíritos, né? Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra, ou seja qual for a sua situação, seja qual for o seu sofrimento, seja qual for a condição que você está sob a guarda de Deus, nosso Pai. Entre em contato com Ele. Construa essa estrada até o pensamento divino, que você vai receber dessa cota de amor que não é negada a ninguém, nenhuma de suas criaturas, nenhuma de suas criações. O verme é amado pelo Senhor, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Olha isso aqui, se você for vincular essa frase com a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, às vezes é um espinho dilacerante, né? Eu vou pulando, tá, gente? Porque é bem extensa a lição. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos, prestem atenção, sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Então, a lei de causa e efeito, esse efeito é lei de amor. É a manifestação da execução das leis divinas, da lei de justiça, amor e caridade, né? E para encerrarmos, descendo à esfera dos homens por amor, Jesus, né? Humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Maravilhoso, né? Eu nem costumo usar no estudo do Livro dos Espíritos essa leituras, né? Assim, eu uso mais explicação de Leon Denis, mas eu achei que foi muito perfeito, né? Achei que combinou bastante, né? Era isso que tínhamos. Muito obrigada aí ao Adolfo e a Michele, que estão na minha companhia aí. Não sei se tem mais alguém, porque não se manifestou. Eu não consigo... Acho que tem mais uma pessoa. Mas para você que está assistindo aí, meu abraço e seja bem-vindo. Né? A gente ainda está aprendendo aqui a mexer com esses negócios aqui, mas parece que foi bem, né? Então, vamos encerrar com o passe, pedindo a Jesus que permita o passe para cada um de nós, para os ambientes onde estamos, no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que você esteja, que essas bênçãos possam recair sobre esse ambiente, realizando uma limpeza, alinhando, ajustando, restaurando os centros de forças de todos os que frequentam este ambiente. Que todos possam receber chuva de bênçãos, de alegrias, de harmonia, de reorganização íntima para um despertar para o bem, para a esperança, para a coragem de realizar o bem.
que a nossa água possa ser fluidificada e que possamos todos nós sermos atendidos em nossas necessidades. Obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Que assim seja. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E, gente, eu vou tentar aqui manter, né? Não descartar eu nem sei como é que faz, mas eu vou tentar, tá bom? Se não conseguir, infelizmente, a gente vai ter perdido o vídeo dessa noite, mas não tem problema, a gente vai aprendendo. Um beijo para vocês, boa noite e até sábado, se Deus quiser.